essa socióloga é uma ela é inglesa, tá? Uma socióloga industrial. Ela organizou uma pesquisa para saber se os princípios da administração propostos pelas teorias administrativas se relacionavam com o êxito do negócio quando colocados em prática. Então, a pesquisa envolveu 100 empresas de vários tipos de negócios, tá? Nos quais foram classificados em 13 grupos de tecnologia, no qual ela botou aí, ó, produção unitária, em massa e em processo, tá certo? Essa produção unitária ou oficina, ela se subdivide em duas, tá? Seria a tecnologia utilizada, no qual seria a habilidade manual ou operação de ferramentas em artesanatos. Também o resultado da produção, no qual seria a produção em unidades, pouca previsibilidade dos resultados e incerteza, né? A segunda divisão seria a produção em massa, no qual ela se subdivide em utilizada e também em resultado de produção, como a outra. Ela é utilizada, as máquinas são agrupadas em baterias do mesmo tipo, tá? Ou seja, no mesmo departamento. A mão de obra é intensiva e barata, ou seja, utilizada com regularidade, como por exemplo são as empresas montadoras de automóveis. Então o resultado dessa produção seria o quê? A produção em lotes e em quantidades regular conforme conformidade ao número de carros e automóveis fossem produzidos, beleza? Então ela tinha uma razoável previsibilidade dos resultados. A certeza e também tinha uma certeza quanto à sequência das operações, ok? Por último, veio o que? A produção contínua. Essa tecnologia utilizada tem um processamento contínuo por meio de máquinas especializadas e padronizadas, dispostas linearmente, tá? Então, a padronização e automação dessa tecnologia era o que? Intensiva, ou seja, o pessoal era muito especializado, como por exemplo, produção nas refinarias de petróleo, produção de química, enfim. Então, o resultado dessa produção seria uma produção contínua, lógico, e em grande o que? Quantidade. Tá? Tem uma forte previsibilidade dos resultados, então com certeza era o que? Absoluta, quanto à sequência das operações. Beleza? Então, em resumo, há um imperativo tecnológico nessas três produções. Então, nessas três produções, no que vale a tecnologia. Isto é que a tecnologia adotada pela empresa determina a sua estrutura e comportamento organizacional. Tá? Então, resumindo essa produção, nessa quinta pesquisa aí dessa moça, o resultado foi esse, que a tecnologia adotada pela empresa determina a sua estrutura e comportamento organizacional. Ou seja, então galera, esse primeiro ponto, falou aqui da teoria contingencial, a gente pode concluir que essas 5 pesquisas relevam a dependência da organização em relação ao seu ambiente, tá? E a tecnologia adotada. Então, as características da organização não dependem dela própria, tá? Mas das circunstâncias ambientais da tecnologia que ela utiliza. Então, daí a teoria da contingência, tá? No qual mostra que as características da organização são variáveis, dependentes e contingentes em relação ao ambiente e à tecnologia. Beleza? Olha aí, o ambiente. Galera, o ambiente é um contexto que envolve externamente a organização ou o sistema. Então, como a organização é um sistema aberto, ela mantém transações e intercâmbio com o ambiente que a rodeia. Portanto, tudo que ocorre externamente no ambiente passa a influenciar internamente o que ocorre na organização. Ok? Olha aí, ó. Mapeamento ambiental, seleção ambiental, percepção ambiental, consonância e dissonância e seus limites e fronteiras, tá? Galera, esse ambiente é tudo aquilo que envolve externamente uma organização ou um sistema. Então, é o contexto dentro do qual uma organização está inserida. Com a organização, como a organização é um sistema aberto, ela mantém transações e intercâmbio com o seu ambiente.
tá? Isso faz com que tudo que ocorre externamente no ambiente passe a influenciar internamente o que ocorre na organização, beleza? Esse mapeamento ambiental, ele quer dizer sobre o ambiente é extremamente vasto e complexo. Então as organizações não podem observá-lo, conhecê-lo e compreendê-lo em sua totalidade e complexidade, o que seria o que? Inamigável. Tá? Então o ambiente é um contexto externo que apresenta uma enorme variedade de condições. Tá? A seleção ambiental. As organizações não são capazes de compreender todas as condições variáveis do ambiente de uma só vez. Então, para lidar com a complexidade ambiental, as organizações selecionam seus ambientes e passam a visualizar o seu mundo exterior. Tá? Terceiro, percepção ambiental. As organizações percebem subjetivamente seus ambientes de acordo com suas expectativas, experiências, problemas, convicções e motivações. Então, cada organização percebe e interpreta a forma própria e peculiar do contexto ambiental. 4 aí, essa consonância e dissonância. Então, ao selecionar e perceber seus ambientes, as organizações procuram reduzir a dissonância e manter a consonância. Então, existe uma forte necessidade de consonância e coerência na vida das organizações. A consonância significa que as presunções da organização a respeito de seu ambiente são confirmadas na prática e no cotidiano. Então, essa confirmação serve para reforçar ainda mais aquelas presunções. Tá? Então, com isso, a organização mantém a coerência em seu comportamento, ou seja, seu comportamento permanece congruente com suas presunções. Tá? E por último, vem o quê? Os limites ou fronteiras, né? Não é isso? No qual seria o ambiente extremamente multivariado e complexo. Então, para compreender o que constitui o ambiente, torna-se necessário analisá-lo de acordo com seu conteúdo, ou seja, com as complexas variáveis que o compõem. Então, por esse motivo, se pararmos o ambiente em dois estratos, o ambiente seria o ambiente geral e o ambiente de tarefa. A gente vai ver logo lá na frente. Olha, rapaz, chegou agora. Olha, o ambiente geral, que seria o que? As condições tecnológicas, as condições legais, políticas, econômicas, cara, tanta coisa, olha, culturais, ecológicas e demográficas. E seria também o que? O ambiente tarefa, seria dentro, concorrentes, clientes, entidades reguladoras, fornecedores, lá no centro, que seria a sua empresa. Beleza? Então, essa tipologia do ambiente, galera, embora o ambiente seja um só, cada organização está exposta a apenas uma parte dele. E essa parte apresenta características diferentes das demais. Então, para facilitar a análise ambiental, existem tipologias de ambientes, como vocês estão vendo aí. Tá bom? Olha, continuando aí. Quanto à estrutura, ela se divide em ambiente homogêneo e ambiente heterogêneo. O ambiente homogêneo é composto de fornecedores, clientes e concorrentes semelhantes. Então, o ambiente é homogêneo quando há pouca segmentação ou diferenciação dos mercados. Já quando o ambiente é heterogêneo, quando ocorre muita diferenciação entre os fornecedores, clientes, concorrentes, provocando uma diversidade de problemas diferentes à organização. Então, o ambiente é o quê? Heterogêneo quando há muita diferenciação nos mercados. Tá bom? Olha, tipologia quanto à dinâmica ambiental. Ela pode ser o quê? Estável e instável. Essa estável tem uma estabilidade e permanência. Já instável, a gente tem uma instabilidade e o quê? Variação. Na estável tem pouca mudança, instável muita mudança. Tem uma previsibilidade e certeza na estável. Já na instável tem uma imprevisibilidade e incerteza. Nesse ambiente instável tem uma ruptura e transformações do negócio. Já na estável não, tem uma rotina e conservação. E nessa estável ela tem uma ênfase na eficiência. E já na instável, na eficácia. Ok? Olha, tem a tecnologia fixa e a flexível,
no qual se divide em concreto e abstrato, tá? Nessa tecnologia fixa, na ênfase concreto, tem poucas possibilidades de mudanças, tá? Já na abstrato, tem a flexibilidade da tecnologia para mudanças nos limites da tecnologia, beleza? Já nessa flexível é diferente, aí, ó. No concreto, as mudanças dos produtos pela adaptação ou mudanças tecnológicas. Então, de acordo com a tecnologia vem avançando, seus produtos têm que avançar também para se adaptar ao novo mercado. Já o abstrato é diferente, então tem uma adaptabilidade ao meio ambiente, a flexibilidade tecnológica. Tem as organizações e seus níveis, né? O institucional, que é lá em cima, o intermediário, que é o do meio, e o operacional. Tudo isso se revela também na questão do ambiente da empresa, de dentro para fora, ou vice-versa. Tá bom? Vem a questão também dos níveis, né? Tarefa administrativa, seu contexto, no qual se divide institucional, intermediário e operacional, como vocês estão vendo aí. Olha, ó, visão predominante, galera. Sua visão predominante cai muito em concurso. No institucional, a gente viu lá na primeira aula, ele é o pensamento estratégico, ou seja, ele é longo prazo. O intermediário seria o tático, ou seja, médio prazo. E o operacional, que é a parte de baixo da empresa, seria o quê? No curto prazo. O estudo da lógica deles, desses níveis hierárquicos, o operacional, por exemplo, ele é um sistema fechado. Já o intermediário, ele é o quê? Bifocal. E já o institucional, ele é o quê? Sistema aberto. Tá certo? Outra ênfase importante seria o que? Na tarefa administrativa. A institucional, que é o estratégico, ela relaciona a empresa com o ambiente. Já o tático não, o intermediário, ele integra e coordena as atividades internas. E operacional, lógico, cumpre metas e programas do cotidiano, ok? Olha o ambiente aí, ó. Nível institucional estratégico, ela o que? Formula políticas gerais. O tático, ela faz o que? Planos de programas. E o técnico, ou seja, o operacional, é a execução de rotinas e procedimentos. Basicamente isso. Beleza? O de cima, o de baixo para cima, se for botar o nível operacional para o nível estratégico, seria incerteza. O mais correto seria o quê? De cima para baixo, do estratégico para o operacional. Seria o quê? Uma racionalidade. Tá bom? Galera, o homem complexo. Esse aqui também cai muito em concurso. Preste atenção aí. A administração científica, ela tem uma ênfase aqui no homem econômico, tá? A teoria das relações humanas, ela tem uma ênfase no homem social. Na teoria estruturalista, ela tem um homem o quê? Organizacional. Na teoria comportamental, que a gente viu lá na primeira aula, ele é o quê? Um homem administrativo. Já na teoria dos sistemas, que a gente viu, acho que foi na segunda aula, ele é o quê? Um homem funcional. E reunindo tudo isso aí, forma o quê? A teoria da contingência, ou seja, um homem completo, um homem complexo. Tá bom? É a união de todas essas outras teorias. Tá bom? Pois cada teoria tem suas particularidades em relação à sua ênfase. Como nessa aula a gente está vendo a contingência, então ele é o quê? Um homem complexo. Tá bom? Esse slide aqui, por exemplo, resume boa parte das teorias. Ok? Logicamente ela tem uma crítica, né? Então, segundo a teoria da contingência, não existe uma maneira melhor de organizar. Ao contrário, as organizações precisam ser sistematicamente ajustadas às condições ambientais, no qual apresentam os seguintes aspectos básicos. Então, a natureza sistêmica, né, é uma organização, é um sistema aberto, tem sua integração, ou seja, as organizações interagem entre si com o ambiente, e as características organizacionais são variáveis dependentes das características ambientais. Então, essa abordagem contingencial, ela enfatiza o relativismo em administração e a importância do ambiente e da tecnologia. Então, busca a capitalização, a compatibilização entre a abordagem de sistema fechado e do sistema aberto. Então, há uma relação funcional entre as variáveis dependentes e independentes
no qual não implica relações de causa e efeito. Tá bom? Então, a administração contingencial pode ser intitulada como a abordagem do se então, né? Porque tudo é relativo. Mas se a gente fizer aquilo, se a gente não fizer isso, então pode acontecer isso, né? Ou então não pode acontecer aquilo. E assim sucessivamente. Então, basicamente, a teoria contingencial é isso. Tudo depende. Beleza? Galera, obrigado. Até a próxima aula. Ok?